motivo de muita alegria poder estar ministrando a palavra do Senhor. E a presença do Senhor é real sobre esse lugar. Nós podemos sentir. E eu creio que eu posso ser usado para ministrar a palavra do Senhor, posso alcançar corações sedentos nessa noite. A palavra que Deus ministrou no meu coração nessa noite está lá em Jonas, 1, versículo 1 até o 4. E depois vou ler o 17 também. Amém? A palavra do Senhor vai dizer: certo dia o Senhor Deus diz a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá a uma grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária, e desceu a um Jope, e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pegou a passagem e embarcou, e em fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. 17. O Senhor ordena que um grande peixe engole Jonas, e ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Amém? Pode se sentar. Quando o Eliseu convidou para ministrar a palavra do Senhor, confesso que não vinha nada na minha mente. E certo dia, no sábado, quando nós estávamos unidos aqui, estava eu, o pastor Eliseu, o Rivael e o Kleber, nós estávamos falando sobre isso, e o Eliseu acabou citando sobre uma parte que fala sobre Jonas. E então Deus começou a ministrar no meu coração para eu trazer para a igreja sobre a palavra de Jonas. Mas eu quero focar hoje aqui sobre o chamado, sobre a palavra que Deus tinha para Jonas, sobre aquilo que Deus tinha para Jonas levar para aquela cidade. Porque muitas vezes com nós não é diferente. Muitas vezes Deus dá uma palavra para nós falarmos. Muitas vezes Deus quer nos usar para ministrar a palavra do Senhor, para louvar. Muitas vezes nós fugimos da direção ao Senhor. Nós não vamos no caminho que Deus nos manda aí. Nós queremos fugir do caminho do Senhor muitas vezes por medo, por muitas vezes nós não ter palavra para falar, para louvar o Senhor. Que nem Jonas se encontrou naquele momento, creio eu que Jonas ficou com medo daquilo que Deus tinha para a vida dele, que Deus tinha falado para ele levar para aquela cidade. E com nós não é diferente, irmãos. Muitas vezes Deus tem uma palavra para a nossa vida, tem uma promessa para a nossa vida, e muitas vezes nós fugimos daquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes nós queremos correr de tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, que assim como Jonas, nós fugimos. Que nós podemos nos posicionar naquilo que Deus tem para nós e fazer aquilo que Deus tem nos entregado para nossas mãos. Porque, que nem ali está, nós recebemos uma palavra do Senhor, mas através dessa palavra tem o processo. E eu posso confessar para os irmãos, o processo não é nada fácil, é doloroso. Muitas vezes nós temos que abrir mão de muitas coisas, de amizades e de lugares que nós não podemos estar, por conta da promessa e da palavra que nós recebemos do Senhor. Porque Deus tem um chamado para cada um de nós que está aqui nessa noite. Cada um de nós que está aqui nessa noite recebeu uma palavra do Senhor. Não é em vão que você está aqui nessa noite. Deus tem algo para fazer na sua vida, e através dela também. Deus quer alcançar vidas através da sua vida. Não é em vão que você está aqui. Assim como Deus queria o Jonas para levar a palavra do Senhor para aquela cidade. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes nós sabemos, irmãos, que é gostoso quando nós recebemos as palavras do Senhor, que nós vamos ministrar a palavra,
que nós vamos ser usados para profecia, no dom de profecia, mas tem um processo que nós temos que passar. E muitas vezes, quando nós viemos viver esse processo na nossa vida, nós queremos fugir, nós já não queremos mais continuar. Por medo, nós nos acovardamos, assim como aqui já foi falado, o Senhor é conosco, o Senhor está conosco em tudo aquilo que nós formos fazer, e não vai ser diferente quando o Senhor te chama para ministrar uma palavra, quando o Senhor te chama para usar você em toda a profecia, no louvor, em qualquer área que seja, não vai ser diferente. Deus vai estar com você sempre, sempre Deus vai estar com você, por mais difícil que seja, por mais que a circunstância fale o contrário, Deus está com você. Basta nós cremos e nos posicionar. E no trajeto de Jonas, aqui a palavra do Senhor vai falar que ele embarca junto ao navio com os marinheiros. E Deus sabia, no começo, Jonas ia fugir. Deus já sabia que isso ia acontecer. Porque antes mesmo de nós falarmos, antes mesmo de nós imaginarmos e fazermos atos, Deus já sabe antes de nós. Então Deus já tinha a convicção que Jonas ia fazer isso. E nossa vida não é diferente. Deus já sabe desde o início que Deus vai nos chamar, vai entregar o propósito em nossa mão para nós fazer. Deus sabe se nós no começo vamos nos acovardar, se nós vamos nos esconder. Deus sabe de tudo isso. Então, e daí aqui vai falar a palavra do Senhor que Jonas embarca naquele navio, e junto com Jonas estavam os marinheiros. E quando eles estão naquele trajeto, no caminho à Espanha, Deus faz acontecer uma grande tempestade no mar, para que uma tempestade tão grande que os marinheiros vêm se assustar. E os marinheiros não sabem por que está acontecendo aquilo. Os marinheiros não sabem qual a circunstância, por que tudo aquilo está acontecendo. Então eles propõem tirar a sorte e fala para cada um deles orarem para o seu Deus. Cada um deles orar para o seu Deus para saber porque tudo aquilo está acontecendo. E quando eles começam a fazer isso, Jonas pega e sai. Jonas pega e sai, desce lá para o porão e se deita e cai num sono profundo. Então o capitão chega e desce e vê Jonas lá e fala para ele que é para ele subir e clamar ao Deus dele. Só que Jonas sabia porque estava acontecendo aquilo. Jonas já sabia que era por causa dele, sabia porque ele tinha fugido do caminho que Deus mandou ali, que ele tinha desviado. E com nós não é diferente. Muitas vezes muita coisa vem acontecer em nossa vida que nós viemos achar que é o inimigo que está fazendo, que é glória a Deus, aleluia. Muitas vezes nós achamos que é tudo culpa de Satanás, mas muitas vezes não é, irmãos. Muitas vezes é Deus também fazendo, Deus nos chacoalhando para nos acordar e despertar. E Deus causou toda aquela tempestade no mar, para que Jonas pudesse ver que era Deus que estava fazendo aquilo, e que ele fosse para o propósito de Deus. E na nossa vida não é diferente. Não é diferente, porque muitas vezes nós passamos por luta, por circunstâncias na nossa vida, que é Deus que causa. Porque muitas vezes quando tudo está bem na nossa vida, nós viemos ficar num lugar de conforto, nós viemos ficar sossegados, porque nós viemos esquecer da promessa, da palavra que Deus tem sobre a nossa vida, tem nos entregado. E quando tudo vai bem, até mesmo nós viemos esquecer, até mesmo de Deus. E não é isso que Deus quer. Quando Deus nos chama, é para nós se posicionarmos e irmos fazer aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, para fazer através de nós alcançar muitas almas, muitas vidas que Deus deseja salvar. E nós sabemos que
que tudo aquilo no começo da tempestade em nossa vida, em nosso meio, a dificuldade, o deserto que nós viemos passar, no momento nós esquecemos que nós viemos muitas vezes acusar o inimigo, mas não, daí lá no meio que nós viemos lembrar que é por causa de nós mesmos que nós estamos passando por esse deserto, por causa de nós mesmos que nós estamos enfrentando essa luta, porque nós deixamos de fazer aquilo que o Senhor tem nos entregado em nossa mão. E quando nós viemos ficar numa zona de conforto, nós não viemos nos importar com mais nada. Deus tem que nos chacoalhar, tem que nos acordar, para nós viemos dispersar para fazer a vontade do Senhor. Assim como Deus fez com Jonas, causou toda aquela tempestade para que ele viesse a enxergar que não tinha como ele fugir. E com nós não é diferente, não tem como nós fugir. Quando Deus tem uma promessa em nossa vida, nós podemos pular para a direita, para a esquerda, tentar nos esconder, Deus vai nos achar. Uma hora ou outra Deus vai nos encurralar. Não adianta nós tentarmos nos esconder. Assim como Jonas tentou, fugiu, mas Deus causou tudo aquilo para que ele venha e seguir o propósito do Senhor. Daí a palavra do Senhor nos fala que tiraram sorte, os marinheiros pegaram e tiraram sorte, e saiu o nome de Jonas. E daí Jonas pegou e confessou que era por causa dele que estava acontecendo tudo aquilo. E muitas vezes, até mesmo as pessoas que estão ao nosso redor, muitas vezes vêm passar por dificuldade, por circunstâncias, por causa de nós mesmos, porque eles estão junto com nós. E Deus tem uma promessa em nossa vida, e enquanto nós nos posicionarmos, nós vamos enfrentar dificuldades, luta, por mais que duro que seja. Então os marinheiros pegam e lançam Jonas para fora do mar, lança Jonas para o mar, para fora do navio. Aí então que aqui no versículo 17 vai falar que o Senhor ordena que um grande peixe engole Jonas, mas Jonas não morre, porque aquele peixe engoliu Jonas e foi para o ventre do peixe. E nós sabemos quando que nem nós viemos do ventre de nossa mãe, e no ventre de nossa mãe nós foi gerado. Assim como Jonas foi engolido por aquela baleia e foi para o ventre daquela baleia, ele estava sendo gerado um novo Jonas, um Jonas que ia cumprir o propósito do Senhor, um Jonas que ia aceitar aquilo que Deus tem para ele. Assim é com nós, irmãos. Muitas vezes a luta, a dificuldade e o deserto vem assolar nossa vida, e Deus vem nos provar, e muitas vezes nós viemos somente querer ficar no nosso canto quietinho, e nós clamamos ao Senhor e achamos que Deus não responde, Deus fica calado, não fala nada, mas é porque Deus está te gerando, Deus está gerando uma nova pessoa, está gerando um novo caráter em você, para que você não venha se acovardar mais daquilo que Deus tem entregado em tuas mãos para você fazer, para que nós venhamos e podemos nos posicionar e seguir em frente e fazer aquilo que o Senhor tem entregado em nossa mão. Por mais duro que seja, por mais que a dificuldade, por mais que as pessoas venham falar contrário, por mais que o inimigo venha lançar palavras contrárias que nós vamos conseguir, a palavra de Deus aqui em Jonas, Deus falou grandemente comigo, porque um certo tempo atrás eu fui que nem Jonas. Deus tem um propósito na minha vida de ministrar a palavra, e eu vivia fugindo, vivia se escondendo, e estava tudo bem. Certo dia Deus teve que me pegar e dar um chacoalhão na minha vida, para que eu pudesse enxergar aquilo que Deus tem para fazer na minha vida e através da minha vida. Então Deus vem fazer eu passar por um deserto que eu jamais imaginava que eu ia passar, por uma dificuldade que eu jamais imaginava que eu ia passar. Mas eu sabia que nem a palavra fala, nós recebemos as palavras, mas tem um processo. E esse é o processo que eu tinha que passar, assim como Jonas. Era o processo que Jonas tinha que passar, assim como nós, irmãos, assim como vocês. Há um processo que todos nós vamos ter que passar. Por mais difícil que seja, por mais difícil,
por mais que a circunstância seja difícil, nós vamos ter que passar, nós vamos tentar fugir, vamos tentar nos esconder, mas não adianta, porque por esse processo, Deus vai forjar um novo caráter, que nem Deus, nesse processo que eu vim passar, para mim já não tinha mais nada, para mim eu já queria parar de vir na igreja, não queria ministrar a palavra do Senhor mais, para mim todos os meus sonhos já tinham morrido, e nesse processo, um tempo Deus ficou calado, Deus não falava comigo, não sei qual a circunstância, não sei qual o processo que vocês estão passando, mas Deus sabe. Se no momento se você ora buscando a Deus e Deus não te responde, fique sabendo que Deus também trabalha no silêncio. Deus também trabalha no silêncio. Não precisa Deus te responder exatamente, porque muitas vezes nós queremos que Deus venha com a resposta na hora, mas nós também temos que entender que Deus não trabalha com um relógio humano. Deus não trabalha no nosso tempo, Deus trabalha no tempo dele. Assim como Jonas teve que passar por esse processo, teve que acontecer tudo isso. Na nossa vida é a mesma coisa. E então eu venho passar por esse processo. Faz mais ou menos 1 ano e 3 meses que que eu venho trabalhando em minha vida, que eu venho passando por esse processo. E eu posso falar para os irmãos que o preço é alto. Quando a gente vem fugir daquilo que Deus tem para a vida da gente, a gente vem pagar um preço, e o preço é alto, é doloroso. Só que nesse processo que eu vim passar, Deus nunca me abandonou. Por mais que eu achasse que Deus tinha me abandonado, nunca me abandonou. Assim como vocês, talvez vocês estão passando por esse processo e acham que Deus abandonou vocês. Deus não te abandonou. Eu estou aqui para falar para vocês essa noite que Ele nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Você pode ter certeza disso, que Deus nunca vai te desamparar. A gente que muitas vezes somos egoístas e vamos deixar Deus de lado, mas Deus sempre está presente em nossa vida. Então, e nesse processo, Deus veio usando pessoas para falar comigo. Num certo tempo Ele se calou, mas de um tempo para cá Ele veio usando pessoas para falar que Ele tem na minha vida, que era Ele que estava fazendo essa tempestade acontecer na minha vida, e só Ele podia tirar eu dessa tempestade, mas Ele só poderia tirar eu dessa tempestade quando eu me posicionasse. Assim Deus fala para você nessa noite. Eu não sei qual tempestade, qual deserto você enfrenta, mas Deus fala para você que é Ele que está fazendo isso em sua vida, para que você venha acordar e possa ver que é Deus querendo trabalhar em sua vida, e você está impedindo. Você não está se posicionando, não está se colocando naquilo que Deus tem entregado em tuas mãos para fazer. Deus não chamou nenhum de nós para ficar sentado aí no banco, irmãos. Deus tem promessa em sua vida, e Ele deseja te usar. A obra do Senhor, nós somos um corpo. Se nós quebrarmos uma perna, nós podemos andar normalmente? Não. Assim na igreja do Senhor também, na casa do Senhor não é diferente. Se nosso braço, nossa perna está bem, nosso corpo todo vai sentir. Então que nós podemos posicionar. Não espere Deus tocar em algo que seja doloroso em sua vida, que possa te machucar, porque Deus não faz nada para nos machucar. Deus é um Deus de amor, mas tem certas coisas que Deus tem que mover, tem que nos chacoalhar para nos acordar, porque de um tempo para cá nós estamos despercebidos por tudo aquilo que está acontecendo lá fora. Tudo isso que nós viemos enfrentar, essas doenças, essas dificuldades. Deus deseja salvar muitas pessoas que estão lá fora, não só pessoas que estão aqui dentro. Deus quer usar pessoas que estão aqui dentro para salvar aquelas que estão lá fora. Mas muitas vezes nós estamos sendo egoístas e não viemos deixar Deus trabalhar em nossa vida, porque para Deus salvar as pessoas que estão lá fora, Ele tem que trabalhar em nossa vida, para nós permitirmos Ele usar a nossa vida para salvar aquelas pessoas que estão lá fora. E muitas vezes nós temos impedido isso.
Muitas vezes nós estamos que nem Jonas, fugindo, mas vai chegar uma hora que não vai ter ponto de fugir mais, irmãos. Vai chegar uma hora que vai acabar o lugar que vai se esconder, vai acabar o lugar, os caminhos que você vai tentar correr. Não adianta, uma hora Deus vai te achar. Glória a Deus, aleluia. Sabe, o processo de Deus é doloroso e leva um tempo. Eu não sei quanto tempo você está passando esse processo. Aqui na palavra de Deus, no versículo 17, fala que Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga daquela baleia. E ele sai, e Deus manda ela vomitar ele, para ele ir e levar a palavra do Senhor na cidade de Nínive. E ele vai. E muitas vezes o processo em nossa vida, assim como pode ser rápido, como foi na vida de Jonas, pode ser demorado. E muitas vezes não sei quanto tempo vocês já passando por esse processo. Pode ser 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, mas pode ter certeza que é no tempo necessário que Deus achar que for necessário para nós passarmos por esse processo. É o tempo que for necessário para Deus trabalhar em nossa vida, no nosso caráter, nos moldar da maneira que Deus nos deseja, para que nós viemos fazer a vontade do Senhor. Glória a Deus. Muitas vezes nós até mesmo falamos que nós fazemos pouca leitura da palavra, que nós não sabemos falar, que nós não sabemos louvar. Mas você acha que Deus não sabe de tudo isso? Você acha que Deus é uma pessoa perfeita para Ele usar? Não, irmãos. Deus escolhe os loucos para confundir os sábios. E Deus te escolheu do jeito que você é. Se você sabe louvar bem, se você não sabe falar bem ou não sabe, Deus quer usar da maneira que tu quer, que Ele quer você, da maneira que você é. Por mais que você venha achar que você não sabe falar, não sabe louvar direito, Deus nos capacita. Deus nos capacita para fazer aquilo que Ele tem nos entregado. Aleluias. Assim como Ele capacitou Jonas, Ele quer nos capacitar a mim, a você nesta noite. A promessa de Deus em nossa vida, nós não já vamos saber tudo. A hora que Deus fala para nós, você vai ser o ministro da palavra. Você não vai saber tudo da noite para o dia. Há um tempo necessário. Mas assim como você permitir ser usado, permitir Deus usar, trabalhar na sua vida, você vai aperfeiçoando ainda mais isso. Mais o chamado que Deus tem em sua vida. Aleluia. Que nós viemos nos posicionar cada vez mais e permitir que o Senhor nos use. Nós não viemos fugir mais daquilo que Deus tem para a nossa vida. Muitas vezes você vai se encontrar no processo sozinho. Mas saiba que quando Deus tem uma promessa em nossa vida e é com a gente, por mais que difícil seja, é com a gente. Nós vamos querer que, muitas vezes nós vamos querer achar que outras pessoas podem passar esse processo em nosso lugar. Mas não, irmão, não tem como outra pessoa passar o processo que Deus tem para a nossa vida. É só nós mesmos. Por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, nós temos que enfrentar, nós temos que se posicionar e deixar Deus nos usar. Porque assim como Deus tem um processo em nossa vida, Deus também tem um propósito. E Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito nessa vida. Desde o ventre de nossa mãe, Deus já tem um propósito em nossa vida. Deus já sabe do deitar e do despertar, do dia de hoje, do dia de amanhã e lá na frente. Deus já sabe de todas as coisas que vai acontecer em nossa vida. Então, irmãos, que nós podemos nos posicionar ainda mais naquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque assim como nós posicionamos na presença do Senhor,
nós vamos viver algo maravilhoso. Nós vamos viver não mais a nossa vontade, mas sim a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é perfeita, boa e agradável. Glória a Deus. Que nós podemos permitir Deus nos usar. Sabe, muitas vezes eu também achei que... muitas vezes a gente vem falar que nós não sabemos falar direito, que nós não sabemos louvar, mas muitas vezes é desculpa que nós arrumamos. É desculpa que nós viemos colocar à frente daquilo que Deus tem para nós. Nós devemos parar disso, parar de fazer isso, porque nós só vamos viver o verdadeiro propósito de Deus em nossa vida quando nós nos posicionarmos. E de um tempo para cá que eu vim vivendo esse processo em minha vida, Deus vem usando as pessoas para falar comigo, vem usando os servos dele. E eu entendi que eu só vou viver verdadeiramente o propósito do Senhor em minha vida quando eu me posicionar naquilo que o Senhor tem para a minha vida, naquilo que Ele entregou em minhas mãos, aquilo que eu só vou viver verdadeiramente aquilo que Deus tem para a minha vida se eu começar a fazer a vontade do Senhor. Só vou ver tudo transformar em minha vida, porque muitas vezes a gente vem murmurar, a gente, quando nada vem dar certo, quando as coisas vêm ser difícil, a gente vem murmurar, irmãos. Mas que nós podemos mudar nossa mentalidade, que nós podemos deixar tudo na mão do Senhor e nos posicionarmos e podemos nos entregar verdadeiramente a Deus, que Ele vai trabalhar. A partir do momento, eu posso falar com certeza para vocês, irmão, a partir do momento que você se colocar verdadeiramente no propósito do Senhor, você vai ver tudo na sua vida mudar. Você vai ver tudo ser transformado na sua vida. Aquilo que você via que não estava dando certo, vai dar certo. O emprego que você precisava, que não abria as portas, Deus vai abrir. Mas basta você querer. Tudo vai de nós querer. Deus quer. Deus quer. Desde o começo que Deus tem falado conosco, tem liberado uma palavra sobre a nossa vida, Deus está pronto para fazer todas as coisas em nossa vida. Nós que temos que nos preparar e nos posicionar naquilo que Deus, para que Deus possa fazer em nossa vida. Aleluia. Assim como Deus fez na vida de Jonas. E Jonas pega e vai e leva a palavra do Senhor para aquela cidade. E Deus fala para ele ir e ele vai. E certo dia está um sol muito quente, e Deus faz crescer uma árvore para fazer sombra para Jonas. E nisso Deus ministrava no coração o cuidado que Ele tem conosco, assim como o cuidado que Ele teve com Jonas. Assim quando Ele chamou Jonas, liberou aquela palavra que era para ele levar para aquela cidade, Deus já tinha ido na frente e preparado tudo. Assim como Deus tem feito em nossa vida e tem para fazer. A partir do momento que Deus chama você para um propósito, Deus já foi na frente, Deus já está na nossa frente preparando todas as coisas. Deus já tem preparado, já tem as ferramentas certas. Nunca Deus vai nos desamparar, assim como Deus tem amparado Jonas. E então Jonas vai e ministra a palavra do Senhor sobre aquela cidade. Aí depois, um certo dia, Deus fala para ele voltar de novo. Mas Jonas não quer. Jonas queria que Deus acabasse com aquela cidade, porque Deus, na verdade, manda ele levar a palavra do Senhor, falando para aquela cidade, porque a maldade daquela cidade tinha chegado até o Senhor. Então Jonas vai e leva a palavra do Senhor. E Jonas queria mesmo. E depois Jonas fala Deus fala para Jonas voltar e levar outra palavra para aquela cidade. E Jonas não quer. Muitas vezes nós somos assim, irmãos. Muitas vezes Deus quer usar a nossa vida para levar uma palavra para aquela pessoa que nós estamos brigados, porque até aquela pessoa que nos magoou. E muitas vezes nós não queremos porque nós queremos, naquele momento, nós estamos com o nosso coração entristecido, amargurado, com raiva, mas não é a nossa vontade que prevalece, não é a nossa vontade que vai prevalecer, mas sim a do Senhor.
Sempre é do Senhor que vai prevalecer em nossa vida. Assim como Jonas não queria levar e voltar a segunda vez e levar a palavra que Deus ordenou para ele de novo, nós muitas vezes somos assim. Muitas vezes nós não queremos, porque aquela pessoa nos ofendeu, porque muitas vezes Deus quer liberar uma palavra para uma pessoa que tem nos ofendido, tem nos entristecido, mas muitas vezes nós viemos endurecer nosso coração, e muitas vezes nós vemos impedir Deus de trabalhar naquela vida daquela pessoa por orgulho nosso, por orgulho de não levar a palavra do Senhor, porque aquela pessoa nos ofendeu. A palavra do Senhor nos fala que nós devemos perdoar 70 vezes 7. E muitas vezes o orgulho tem nos impedido de liberar perdão para as pessoas. E nós pensamos que nós estamos atrapalhando aquela pessoa de viver, mas não, estamos atrapalhando nós mesmos, porque é através da sua vida que Deus quer trabalhar na vida daquela pessoa. Mas se você não permitir Deus trabalhar na sua vida, levando a palavra para aquela pessoa que Ele fala, ordena, você está impedindo automaticamente Deus trabalhar na sua vida. Porque cada vez mais que você se permite ser usado na presença do Senhor, Deus vai cada vez mais te capacitando e te usando cada vez mais. Então que nós podemos, irmãos, nos posicionar diante daquilo que Deus tem para a nossa vida, que nós podemos deixar e abrir nosso coração e Deus trabalhar em nossa vida, em nome do Senhor Jesus, e aceitar o propósito que Deus tem em nossa vida. Vai ser fácil? Não vai. Deus nos fala que Deus fala para nós que não vai ser fácil. Deus já fala que no mundo terei aflição, mas tem bom ânimo, porque eu venci. E nós temos a certeza que Deus está conosco. Assim como foi falado aqui, aquela hora que Deus está conosco, não importa a circunstância, o deserto que nós viemos passar, Ele sempre está conosco. Então, que nós podemos nos posicionar no chamado que Deus tem para a nossa vida e permitir Deus trabalhar em nossa vida, permitir Deus trabalhar na área que Ele te chamou, no ministério que Ele entregou em suas mãos, porque Deus não te chamou você para vir ficar sentado no banco, mas sim chamou você para fazer a obra dEle. Eu tenho certeza, e os irmãos também têm, que Deus tem uma promessa em sua vida, mas você vai ver essa promessa só se você permitir Deus trabalhar em sua vida e deixar Ele fazer tudo isso acontecer, em nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra que Deus tem ministrado no coração, que nós podemos nesse tempo, nós sabemos que está perto a volta de Cristo, está perto a volta de Deus, e nós sabemos que quando Deus tem algo para a nossa vida, quando Deus tem uma promessa em nossa vida, e quando chegar o tempo que Ele voltar, nós vamos ter que dar conta disso, nós vamos ter que apresentar diante dEle. E eu tenho certeza que nós não queremos que Jesus volte e nós estamos estagnados, parados, do mesmo jeito. Eu tenho certeza que nós queremos estar fazendo aquilo que Deus tem para a nossa vida, mas muitas vezes nós viemos impedir isso, que nós viemos posicionar nesse tempo, porque nesse tempo que nós estamos vivendo, Deus está procurando verdadeiros adoradores, e eu creio que aqui tem verdadeiros adoradores. Eu creio que então que nós viemos permitir e deixar Deus nos usar cada vez mais, que você venha permitir Deus usar a sua vida, venha permitir Deus usar você naquela área que Ele falou para você, que Ele liberou sobre a sua vida, aquela promessa. Deixa Deus te usar da maneira que Ele quer, não venha impedir, não venha tentar fugir daquilo que Deus tem para a sua vida. Se posicione nessa noite, se posicione naquilo que Deus tem para ti, abra o coração para o Senhor, deixa Ele trabalhar na sua vida, você vai ver tudo mudar. Não sei como você entrou aqui nesta noite, mas Deus sabe, Deus conhece o seu coração, Deus sonda o seu coração nesta noite.
Não sei se você entrou com o coração entristecido, não sei qual a dificuldade que você está passando, que você está enfrentando, mas Deus sabe. Deus sabe. E pode ter certeza, por mais que Deus não venha responder você agora, que Deus não tenha te respondido, Ele está trabalhando na sua vida, porque Ele trabalha no silêncio, em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele me deu, e quero orar para estar encerrando também essa palavra, em nome de Jesus Cristo. Deus tremendo, Deus de glória, Senhor Deus.